Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um debate do nosso canal. Hoje vamos discutir um tema polêmico e muito importante para a vida de muita gente: renda básica. Mais especificamente, vamos tentar responder a pergunta: renda básica, salvação social ou incentivo à ociosidade? Em outras palavras, dar um rendimento mensal garantido para todos é a solução para problemas como pobreza e desigualdade. Ou isso iria fazer as pessoas ficarem acomodadas, sem vontade de trabalhar? Não é à toa que esse assunto gera tanta discussão. Eu sou a Amanda, e eu acredito que uma renda básica pode ser uma grande salvação social. Defendo que garantir um valor mínimo para todas as pessoas pode dar mais segurança, reduzir a pobreza e até estimular a economia. Vejo tanta gente trabalhadora que mesmo assim passa aperto, que para mim é justo a sociedade dar esse alívio. Mas, sinceramente, também tenho algumas preocupações. Por exemplo, de onde viria o dinheiro para bancar isso tudo? E como evitar que uma ideia boa acabe dando errado na prática? De qualquer forma, estou animada para debater isso com respeito e mente aberta. Olá pessoal, eu sou o Paulo. Eu já tenho um pé atrás com essa ideia de renda básica universal. Para ser sincero, eu temo que seja sim um incentivo à ociosidade se não for bem pensada. Eu valorizo muito a importância do trabalho, não só para a economia, mas também para a dignidade e realização pessoal de cada um. Se o governo simplesmente começa a dar dinheiro para todo mundo sem exigir nada em troca, eu fico pensando, as pessoas vão perder a motivação para trabalhar duro? Ou vão acabar dependentes desse dinheiro? Por outro lado, não sou contra ajudar quem precisa. Minha preocupação é o efeito a longo prazo na sociedade e na economia. Eu cresci ouvindo que dinheiro não cai do céu. E confesso que isso influencia meu receio de dar algo de graça sem exigir esforço. Mas, assim como a Amanda, eu topo debater isso de forma tranquila e respeitosa. Aqui ninguém quer ganhar ou perder, a ideia é entender os dois lados e ver no que a gente concorda ou discorda, sempre com respeito. Então vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Paulo. Eu já tenho um pé atrás com essa ideia de renda básica universal. Para ser sincero, eu temo que seja sim um incentivo à ociosidade se não for bem pensada. Eu valorizo muito a importância do trabalho, não só para a economia, mas também para a dignidade e realização pessoal de cada um. Se o governo simplesmente começa a dar dinheiro para todo mundo sem exigir nada em troca, eu fico pensando, as pessoas vão perder a motivação para trabalhar duro? Ou vão acabar dependentes desse dinheiro? Por outro lado, não sou contra ajudar quem precisa. Minha preocupação é o efeito a longo prazo na sociedade e na economia. Eu cresci ouvindo que dinheiro não cai do céu, e confesso que isso influencia meu receio de dar algo de graça sem exigir esforço. Mas, assim como a Amanda, eu topo debater isso de forma tranquila e respeitosa. Aqui ninguém quer ganhar ou perder. A ideia é entender os dois lados e ver no que a gente concorda ou discorda, sempre com respeito. Então, vamos lá? Bom, antes da gente ir para os detalhes, vamos deixar claro o que estamos discutindo e ver onde concordamos. Quando falamos em renda básica, estamos nos referindo a uma quantia fixa que o governo daria mensalmente a cada cidadão, sem exigir nada em troca. Seria como um piso de segurança. Todo mundo recebe esse valor para garantir o básico, independente de estar empregado ou não. E quando falamos em ociosidade, estamos falando de pessoas ficarem sem trabalhar ou sem produzir nada, certo? Acho importante esclarecer isso para o pessoal que está assistindo. Agora, eu e você, Paulo, com certeza concordamos em uma coisa: ninguém aqui quer ver gente passando fome ou necessidade. Ambos queremos uma sociedade mais justa, onde as pessoas vivam com dignidade. Concorda? A diferença é no caminho para chegar lá. Então deixa eu te perguntar uma coisa objetiva. Por que você acha que garantir o básico para todos seria algo ruim? Você realmente acredita que, se a pessoa tiver um dinheirinho garantido, ela vai automaticamente ficar acomodada e não vai querer trabalhar mais? Certo, concordo sim que a gente quer os mesmos objetivos em termos de dignidade e redução da pobreza. Definição alinhada. Renda básica é exatamente isso que você descreveu, um valor mensal para todo mundo sem condições. E ociosidade é essa falta de atividade produtiva mesmo, né? Agora, respondendo à sua pergunta, eu não diria que automaticamente todo mundo vai ficar acomodado. Mas tenho medo de que muita gente possa sim perder um pouco do estímulo para trabalhar. Porque, Amanda, vamos ser sinceros,
Se você já tem as contas básicas pagas, não ficaria tentada a trabalhar menos horas ou a escolher não pegar um trabalho difícil? Algumas pessoas vão pensar, para que ralar tanto se eu já tenho o mínimo garantido? E isso pode virar uma bola de neve na economia. Eu sei que não é todo mundo que faria isso, mas bastam alguns setores ficarem sem mão de obra importante para a gente ter problema, não acha? Aproveitando, vou devolver uma pergunta. Você não acha meio injusto quem trabalha duro 8 horas por dia ou mais, ter que sustentar via impostos uma parte da população que talvez escolha não trabalhar justamente porque tem renda básica? Isso não pode gerar ressentimento em quem sua a camisa todos os dias? Essa é uma excelente pergunta, Paulo. Injustiça é algo que a gente precisa evitar mesmo. Mas eu vejo de outra forma. Primeiro, a renda básica não é um salário completo para deixar ninguém rico ou muito confortável. Ela cobriria o básico, tipo alimentação simples, contas essenciais, sabe? Então, quem quiser ter mais confortos ainda vai precisar trabalhar, crescer na carreira, buscar renda extra. Ninguém vai virar milionário só com essa renda garantida, a não ser que queira viver com o mínimo do mínimo. E outra, quem trabalha duro também iria receber a renda básica. Tem muito trabalhador que rala 8 horas e mal consegue pagar as contas. Esse apoio também ajudaria essas pessoas que já fazem a parte delas. Não é que uns recebem e outros só pagam. Todo cidadão ganha esse apoio. Se eu sou uma trabalhadora que paga impostos, eu também vou ter minha parte de volta nessa política, então já ajuda a equilibrar. E pensa bem, se um dia eu perder meu emprego apesar de sempre ter trabalhado, essa renda básica seria um salva-vidas até eu conseguir me recolocar. É quase como um seguro que a sociedade se dá mutuamente. Agora, sobre gente que escolheria não trabalhar mais. Eu não duvido que algumas pessoas possam relaxar, mas acredito que a maioria gosta de ter algo a mais, ter uma carreira, realizar sonhos de consumo ou projetos pessoais. Trabalho não é só por dinheiro, tem a ver com ter objetivo, ter rotina, reconhecimento. Muita gente, mesmo com dinheiro, continua empreendendo, criando coisas, trabalhando porque quer fazer diferença ou até ganhar mais para realizar um sonho maior. Então eu não imagino um país inteiro parando de produzir só porque tem uma ajuda mensal. O ser humano é mais complexo que isso, né? Claro, isso é a minha visão e é bom a gente testar essas ideias com exemplos concretos. Que tal a gente pensar em alguns cenários da vida real para ver como seria? Boa ideia, Amanda. Vamos imaginar situações concretas do dia a dia para ver como isso funciona na prática. Me diz aí, você tem algum exemplo em mente de como a renda básica poderia melhorar a vida de uma pessoa comum, sem acabar tirando a motivação dela de trabalhar? Tô curioso para entender isso de uma forma bem real. Amanda, olha, esse exemplo é interessante e eu concordo que nessa situação a renda básica poderia ajudar bastante o João e a família dele. Ninguém quer ver uma família passando aperto só porque o pai ou a mãe ficou desempregado de repente. Mas deixa eu trazer outro tipo de exemplo para contrabalançar. Imagina agora o Carlos. O Carlos é solteiro, jovem, 25 anos, mora com os pais. Ele não tem muitas contas para pagar porque já tem teto e comida garantidos na casa dos pais. Se o Carlos começa a receber, digamos, R$1.000 todo mês de renda básica sem fazer nada, você não acha que ele poderia pensar, poxa, com R$1.000 no bolso sem trabalhar, posso ficar de boa por um tempo? Talvez ele adie procurar emprego ou não tenha pressa de sair da casa dos pais e ganhar independência. Pode virar aquele cara de 30 e tantos anos que ainda está encostado, vivendo do mínimo e sem muita motivação. Esse risco existe, não existe. É claro que não são todos os jovens que seriam assim, mas eu aposto que você conhece alguém que se deixaria levar pela situação confortável. Como a gente lida com isso? Claro, vamos lá. Pense no João, por exemplo. O João é um pai de família que trabalhava numa fábrica e de repente a fábrica fechou e ele perdeu o emprego. Situação complicada, né? Sem renda, as contas não esperam. Aluguel, mercado, luz. Com a renda básica, o João teria pelo menos um respiro financeiro enquanto procura outro emprego. Não é que ele vai ficar em casa de boa para sempre. Pelo contrário, ele teria um alívio para não aceitar qualquer emprego horrível por desespero. Ele poderia procurar uma vaga adequada à experiência dele, ou talvez fazer um curso de capacitação curto, para se recolocar melhor. Tudo isso sem a família passar fome nesse meio tempo. Aliás, nós vimos algo parecido aqui no Brasil durante a pandemia de 2020. O auxílio emergencial do governo
ajudou muitas famílias a não passar fome quando a renda sumiu de repente. Não era uma renda básica universal, mas foi um exemplo real de como um dinheiro público garantido pode dar fôlego numa hora difícil. Nesse caso, a renda básica seria quase como aquela boia que mantém a cabeça do João fora da água até ele voltar a nadar com as próprias forças, entende? Você acha que ele desistiria de trabalhar por causa disso, ou usaria como trampolim para voltar ao mercado? Olha, esse exemplo é interessante e eu concordo que nessa situação, a renda básica poderia ajudar bastante o João e a família dele. Ninguém quer ver uma família passando aperto só porque o pai ou a mãe ficou desempregado de repente. Mas deixa eu trazer outro tipo de exemplo para contrabalançar. Me imagina agora o Carlos. O Carlos é solteiro, jovem, 25 anos, mora com os pais. Ele não tem muitas contas para pagar porque já tem teto e comida garantidos na casa dos pais. Se o Carlos começa a receber, digamos, R$1.000 todo mês de renda básica sem fazer nada, você não acha que ele poderia pensar, poxa, com R$1.000 no bolso sem trabalhar posso ficar de boa por um tempo? Talvez ele adie procurar emprego, ou não tenha pressa de sair da casa dos pais e ganhar independência. Pode virar aquele cara de 30 e tantos anos que ainda está encostado, vivendo do mínimo e sem muita motivação. Esse risco existe, não existe? É claro que não são todos os jovens que seriam assim, mas eu aposto que você conhece alguém que se deixaria levar pela situação confortável. Como a gente lida com isso? Eu entendo o ponto. Sempre vai ter gente com personalidades diferentes. Alguns vão ser mais ambiciosos, outros vão preferir o mínimo e tudo bem. Mas lembra que a renda básica é para sobrevivência, não para luxos. O Carlos aí do seu exemplo teria o básico, mas dificilmente ia conseguir comprar um carro novo ou sair todo fim de semana só com esse dinheiro. Uma hora, se ele quiser crescer na vida, ter mais coisas, vai precisar trabalhar. Sinceramente, quem já é acomodado vai acabar encostado de qualquer jeito, com ou sem renda básica. E quem é esforçado vai continuar querendo progredir. E também tem a pressão social. Viver acomodado na casa dos pais até 30 e tantos anos talvez não seja bem visto nem por ele mesmo. Às vezes a pessoa pode até tirar um ano sabático com essa segurança financeira para, sei lá, pensar no que quer da vida, estudar algo, ou empreender. Já pensou que a renda básica poderia dar essa tranquilidade para o jovem tentar abrir um negócio próprio? Imagina o Rafael, colega do Carlos, que tem uma ideia de startup, mas morre de medo de largar um emprego ruim e ficar sem renda. Se ele soubesse que tem R$1.000 garantidos, talvez ele tivesse coragem de tentar virar empreendedor. Pode ser até que ele acabe gerando empregos depois, quem sabe? Então tem esse lado também. A renda básica pode incentivar iniciativas novas. É como um colchão de segurança para quem quer pular mais alto, sabe? Mas e quanto a você, Paulo, tem mais algum exemplo prático que te preocupa? Bom, já que falamos de família e jovens, vou pensar em outro. Vamos supor a Márcia, mãe solteira de 2 filhos pequenos. Atualmente, ela trabalha em 2 empregos de meio período para pagar as contas, e mal consegue tempo para cuidar dos filhos. Com a renda básica, talvez ela pudesse largar um desses empregos e ficar mais tempo com as crianças, o que é ótimo, certo? Porém, aqui vai minha preocupação: e se a renda básica substituir programas sociais mais focados? Tipo, hoje existe bolsa disso, auxílio daquilo, que garantem até um pouco mais de apoio para quem realmente precisa, como a Márcia. Se tudo virar uma renda universal igual para todo mundo, corre o risco de tirarem esses programas e ela acabar não recebendo o suficiente para lidar com as necessidades específicas dela, entende? Por exemplo, talvez o dinheiro dê para comer, mas e a creche das crianças, quem paga? Às vezes um programa direcionado resolve isso melhor do que dar dinheiro e falar se vira. Meu medo é a gente simplificar demais e esperar que o dinheiro resolva magicamente tudo. Nem todo problema se resolve só com grana na mão, concorda? Você tocou num ponto importante, Paulo. Eu mesma admito. A ideia da renda básica tem riscos e não é perfeita. Por exemplo, de onde viria todo esse dinheiro? Provavelmente teria que vir de impostos ou de cortar outras despesas do governo. Talvez até criando taxas novas para os mais ricos ou grandes empresas. O que seria bem polêmico, você pode imaginar. Se não for bem planejado, pode até aumentar a dívida pública ou forçar o governo a imprimir dinheiro. E imprimir dinheiro demais a gente sabe no que dá: inflação, que é quando os preços sobem e o dinheiro perde valor.
Seria muito irônico se a renda básica acabasse fazendo tudo ficar mais caro, e no fim, aquele dinheirinho extra não comprar quase nada, né? Imagina todo mundo com dinheiro a mais no bolso, e o supermercado subir o preço do arroz e do feijão porque sabe que tem demanda. No final, o benefício iria embora desse jeito. Então esse é um perigo real. Se o valor for mal calibrado, ou a economia não estiver preparada, a gente dá com uma mão e tira com a outra. Outra coisa. Sempre existe a chance de algum grupo se aproveitar, tipo pessoas que talvez pudessem trabalhar mas tentariam viver só dessa renda. Isso pode acontecer? Pode em alguns casos sim. É por isso que alguns defendem que a renda básica não pode ser muito alta, tem que ser algo moderado. E eu também reconheço que não é solução para tudo, só dar dinheiro não resolve, por exemplo, falta de bons hospitais ou escolas. Aí precisa de políticas públicas específicas. Então, sim, meu lado tem seus perigos. Por outro lado, não posso deixar de pensar nos riscos de não fazer nada. Se a gente não implementar alguma forma de apoio mais abrangente, pode acontecer de a desigualdade piorar cada vez mais. Imagina um cenário de crise ou de avanço da tecnologia tirando muitos empregos. Sem uma rede de segurança, muita gente pode ficar sem renda nenhuma. Isso sim seria um caos social. E tem aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Menos se muitas pessoas ficam sem perspectiva, aumenta a tensão social, criminalidade e essas coisas. Ah, e lembra da questão da ociosidade? Curiosamente, já teve experimento no mundo real que quebrou um pouco essa intuição. Em alguns países fizeram piloto de renda básica e não viram todo mundo largando o emprego não. Na Finlândia, por exemplo, houve um experimento nacional, e a maioria dos participantes continuou procurando emprego ativamente. E no Canadá, em outro teste, muita gente usou a renda extra para estudar e melhorar de vida, em vez de ficar parada. Claro que depende do contexto, mas isso mostra que nem sempre acontece o pior cenário. Você já tinha ouvido falar desses estudos? Já li algo a respeito sim, e confesso que é interessante ver esses resultados. Isso quebra um pouco a ideia de que dinheiro fácil igual a pessoal preguiçoso. Realmente, pelo menos nesses experimentos, muita gente continuou trabalhando ou investiu em si mesma. É bom lembrar que as pessoas não são todas iguais mesmo. Agora, falando dos riscos do meu lado, se nós não tivermos algum tipo de política de renda, talvez estejamos perdendo a chance de resolver problemas crônicos de pobreza. Pode ser um tiro no pé não fazer nada, e depois ter que gastar muito mais com emergências, como você falou, aumento de criminalidade, problemas de saúde, essas coisas que a desigualdade traz. Eu reconheço isso, viu? E olha, eu também não sou contra ajudar. A gente já faz isso de certo modo, com seguro-desemprego, aposentadoria, Bolsa Família e tal. A questão é o formato. Meu medo maior continua sendo a gente apostar todas as fichas numa política só, e ela ter efeitos colaterais graves. Por exemplo, você mencionou a inflação, e eu também tenho esse receio. Se todo mundo tiver mais dinheiro na mão, e a produção de bens e serviços não acompanhar, os preços vão subir. E quem que acaba se ferrando com inflação? Os próprios pobres, que não conseguem comprar o básico se ficar caro. Então a intenção boa pode se voltar contra as mesmas pessoas que quer ajudar. Outro exemplo. Se o governo precisa tirar dinheiro de outras áreas para bancar a renda básica, pode faltar recurso para saúde, educação ou segurança. Já pensou? Resolver um problema criando outro. E tem um receio a mais. Se a gente criar a renda básica e depois perceber que não aguenta sustentar, retirar esse direito seria um problema enorme. As pessoas não iam aceitar perder um benefício depois que já se acostumaram a receber, né? Então seria um caminho meio sem volta. Se a política não der certo, consertar mais tarde seria politicamente muito difícil. E você falou de gente que se aproveita. Mesmo com estudos otimistas, sempre tem alguns que vão tentar folgar ou até fraudar o sistema. Imagina se começa a ter gente recebendo em dobro com cadastro duplicado, coisas assim, às vezes acontece, infelizmente. E mesmo quem recebe de boa fé, pode não usar o dinheiro da melhor forma. É só lembrar de histórias de ganhadores de loteria que depois de alguns anos estavam sem nada, por falta de planejamento. Ou seja, dinheiro na mão não é garantia de bom uso. Então, tanto do seu lado quanto do meu, a gente precisa ficar de olho nos efeitos colaterais. Acho que podemos concordar que não existe solução mágica, certo? A questão é escolher quais riscos a sociedade prefere correr. Pensando nos próximos anos, se a gente realmente implementasse uma renda básica universal,
Como você imagina o Brasil em uns 2 ou 5 anos? Eu pessoalmente imagino que veríamos menos gente na miséria logo de cara. Seria um alívio enorme para quem hoje não sabe se vai ter comida até o fim do mês. Talvez até o mercado interno se animasse, porque mais pessoas teriam trocado para gastar. É claro que teríamos que ajustar muitas coisas, provavelmente começar com um valor menor, e ir aumentando aos poucos, ver como a economia reage a essas coisas. Mas acho que em 5 anos daria para ter uma base se fosse bem conduzido. E sabe o que seria interessante? Talvez mudasse um pouco a cultura do trabalho. As pessoas poderiam escolher trabalhos que realmente gostam. Não aceitar qualquer coisa abusiva só por sobrevivência. Imagina gente talentosa que hoje está presa em emprego ruim por necessidade podendo arriscar outra área. Além disso, mais pessoas poderiam decidir estudar com essa segurança financeira. Ou até dedicar mais tempo à família e a projetos pessoais, melhorando a qualidade de vida. A sociedade talvez ficasse até um pouco menos estressada pela sobrevivência imediata. Por outro lado, tem razão, teria que vir dinheiro de algum lugar, possivelmente mais impostos sobre alguém, ou cortes de gastos. É um caminho de maior segurança coletiva, mas talvez com mais intervenção do Estado, e menos liberdade individual em termos de pagar menos impostos. No fundo é aquela escolha. A sociedade está disposta a abrir mão de um pouco de eficiência de mercado, e até de parte da liberdade econômica de cada um, em troca de mais justiça social e dignidade para todos? Eu, Amanda, tenderia a dizer que sim, mas eu sei que é polêmico. E se a gente não fizer nada e continuar como está? Daqui a 5 anos você acha que os problemas se resolvem por outros meios, ou podem até piorar? Especialmente com a tecnologia substituindo trabalhos. Paulo, você acha que se os robôs tirarem muitos empregos a gente vai acabar tendo que adotar uma renda básica de qualquer forma? Olha, 5 anos passam rápido. Se a gente não implementar a renda básica agora e seguir pelo caminho tradicional, eu espero que a economia crie novas vagas, que investamos em educação para preparar o pessoal para os empregos do futuro. Talvez com incentivos certos, startups cresçam, novos setores apareçam e absorvam quem hoje está desempregado. Seria o ideal, as pessoas conseguirem renda pelo próprio trabalho, o governo apoiando mais nos bastidores, sabe? Nesse cenário, a gente focaria mais em eficiência e meritocracia, cada um recompensado pelo próprio mérito, cada um tentando conquistar seu espaço. A liberdade individual e a iniciativa privada estariam em primeiro lugar. Nesse modelo, quem se esforça e se destaca é recompensado, enquanto quem não se dedica tanto, acaba ficando para trás. Algo que muitos consideram justo dentro da ideia de mérito pessoal. Só que é arriscado apostar que tudo vai dar tão certo assim rápido. Se em 5 anos a pobreza ainda estiver lá, ou pior, aí a pressão por soluções radicais como a renda básica vai ser muito maior, concordo. Sobre a tecnologia, confesso que também penso nisso. Se os robôs e inteligência artificial substituírem emprego demais, talvez a renda básica vire até inevitável, meio que para evitar um colapso social. Mas torço para que a gente também use a tecnologia para criar novas oportunidades, tipo novos tipos de trabalho que nem existiam antes. Afinal, a história mostra que a tecnologia cria empregos inesperados. Quem imaginava ser desenvolvedor de aplicativos de celular 20 anos atrás? Menos, então talvez surjam funções que a gente nem consegue prever agora. De qualquer forma, se decidirmos implementar a renda básica, eu acho que você tem razão. Tem que ser algo gradual e bem pensado. Não dá para simplesmente ligar a chave de uma hora para outra. Quem sabe com um teste em algumas cidades primeiro, ou começando pelos mais necessitados para ver o efeito. Eu sinceramente ainda fico dividido entre os valores em jogo. É aquele dilema, liberdade versus segurança. Gosto da ideia de cada um ser livre para prosperar pelo próprio esforço, mas também acredito que sem uma segurança básica, a liberdade de muitos nem existe de verdade. E tem a inovação que você mencionou, será que ela floresce mais com concorrência dura ou com as pessoas tendo uma rede de proteção para poderem criar sem medo? São perguntas difíceis. Talvez a resposta só apareça na prática. O que você acha que pesaria mais daqui a uns anos? Manter a eficiência e o crescimento a todo custo ou garantir que todos estejam minimamente bem? Esse é o tipo de decisão que define a sociedade que a gente quer ser. Bom, Paulo, acho que a gente mostrou que não existe resposta fácil nem verdade absoluta nesse tema. Gostei muito desse debate e te agradeço pela conversa respeitosa.
Discutindo contigo eu percebi melhor alguns pontos críticos. Por exemplo, aquele caso da Márcia que você trouxe me fez pensar: se um dia for criada uma renda básica, teremos que tomar cuidado para não acabar prejudicando quem precisa de ajuda extra. Não adianta dar um valor igual para todo mundo e tirar programas importantes de quem tem necessidades especiais, né? Essa sua preocupação é muito válida e eu admito que antes eu não tinha refletido tanto sobre isso. Eu que agradeço, Amanda. Foi um debate de alto nível, e deu para ver que nenhum de nós está aqui para lacrar, ou seja, tentar ganhar a discussão com alguma frase de efeito, e sim para entender. Fico feliz que meu exemplo da Márcia tenha contribuído, e olha, você também me fez mudar de ideia em algumas coisas, sabia? No começo eu estava muito preocupado com gente que pudesse se acomodar. Ficamos por aqui, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos.